Eu cumprimento a todos os amados irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa meditação no livro de Levíticos, no capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Contudo, eles não fizeram isso de acordo com as leis de Deus e, por isso, ele não aceitou a oferta deles. De repente, partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou e perceberam ali mesmo onde Deus estava. Então disse Moisés a Arão: Foi isso que o Senhor declarou quando disse: Aqueles que se aproximam de mim devem honrar a minha santidade diante de todo o povo. Demonstro a minha glória? Arão, contudo, guardou silêncio. Então Moisés convocou Misael e Elzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e ordenou-lhes: Aproximai-vos e tirai vossos parentes da frente do santuário e levai-os para fora do acampamento. Eles aproximaram-se e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, de acordo com as ordens de Moisés. Disse Moisés a Arão e seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os vossos cabelos e não rasguei as vossas vestes em sinal de luto, para que não morrais também, e a ira do Senhor se levante contra toda a comunidade. Contudo, vossos parentes e todo o povo de Israel poderão prantear por aqueles que o Senhor destruiu por meio do fogo. Não deixeis a entrada da tenda do encontro, para que não morrais, visto que fostes ordenados com bálsamo sagrado da unção. E eles fizeram tudo conforme Moisés lhes ordenou. Depois, o Senhor falou a Arão e orientou: Quando vierdes à tenda do encontro, tu e teus filhos contigo, não bebais vinho nem bebida fermentada. Isso para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. Isso sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro, e quando ensinares aos filhos de Israel todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós por intermédio de Moisés. Moisés disse a Arão e a seus filhos sobreviventes, Eleazar e Itamar: Tomai a oblação, a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto é santíssima. Comê-la-ei no lugar sagrado, é a parte estabelecida para ti e para teus filhos das oferendas queimadas ao Senhor. Assim, pois, me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, podereis comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi concedida a ti e a teus filhos como parte das ofertas da comunhão dos filhos de Israel. A coxa de tributo e o peito da apresentação que acompanham as gorduras queimadas te pertencem, a ti e a teus filhos contigo, depois de terem sido oferecidos em gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Isso em vista da lei perpétua, conforme ordenou o Senhor. Depois Moisés inquiriu diligentemente por toda parte sobre o bode da oferta pelo pecado e descobriu que já fora queimado. Ao saber disso, irritou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos que ficaram vivos, e interrogou: Por que não comestes a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É coisa santíssima que vos foi concedida para remover a culpa da comunidade, fazendo sobre ela o rito de expiação diante do Senhor. Visto que o sangue dela não foi levado para o interior do santuário, ali devias comer a carne conforme ordenei. Então Arão ponderou a Moisés: Eis que eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto diante do Senhor. Contudo, e essas coisas que se passaram comigo, será que teria agradado ao Senhor se hoje eu tivesse comido a oferta pelo pecado? Moisés ouviu essa explicação e pareceu-lhe razoável. Ai, queridos,
Aqui nos primeiros versos, do primeiro até o versículo 11, Nadab e Abiú morreram diante do Deus como consequência pelo desrespeito às ordens de Deus. E aqui fica muito claro que a negligência com as coisas de Deus atraem e apressam o julgamento de Deus. Depois, nos próximos versículos, ali a partir do 12 até o final, tem instruções sobre as coisas santas. Moisés ficou muito bravo quando Eleazar e Itamar descumpriram uma regra, mas Arão acalmou, explicando o que aconteceu. Queridos, é muito perigoso oferecer fogo estranho no altar de Deus. Quem faz isso provoca mortes. Fogo estranho é misturar rituais demoníacos nas coisas santas. É atribuir ou dedicar a Deus atitudes e louvores que não condizem com a santidade desse Deus. São festas e atitudes de religiosidade que atraem pessoas, mas ofendem a Deus. São cultos falsos, onde falsos adoradores adoram o diabo com as suas atitudes e com as suas bocas adoram a Deus. Todo o santuário, queridos, todo o santuário foi projetado e construído conforme Deus ordenou. Mas no primeiro dia de trabalho no santuário, os 2 sacerdotes, que eram os filhos de Arão, ficaram embriagados, profanaram o santuário, ofereceram fogo estranho no altar de Deus. Deus é santo e ele não é como os homens, que muitas vezes consideram o que é sagrado como comum e o comum como sagrado. Mas aqueles sacerdotes não estavam sóbrios, não estavam concentrados na ministração, no serviço a Deus. Ah, queridos, mas às vezes as pessoas estão muito cansadas, afadigadas com as tarefas do dia a dia, ou pior ainda, estão cantando louvores, orando, prestando culto a Deus, mas com a cabeça nas coisas do mundo, pensando nas coisas que vão resolver no dia de amanhã, ou nas ligações que vão fazer ou receber. Muitas vezes, queridas, as pessoas vão para os cultos para marcar presença, pensando em buscar algo das mãos de Deus, porque na mente delas elas estão indo lá para Deus resolver os seus problemas. O culto é sagrado, queridos. Quem vai buscar outra coisa não sabe o valor da presença de Deus. O culto agradável a Deus invoca a presença de Deus, mas o fogo estranho atrai maldição. Deus é santo. Não é possível profanar o templo do Espírito Santo o dia todo e depois prestar um culto de adoração a Deus. Isso não existe. Nós precisamos entender, queridos, nós precisamos entender que tudo é sagrado na vida de um adorador. Não tem como separar de forma nenhuma. Não tem como ser um profano de dia e um adorador à noite. O que foi consagrado a Deus é sagrado. O dia do descanso é sagrado, a palavra de Deus é sagrada, o dinheiro do cristão é sagrado, o alimento do cristão é sagrado, a casa do cristão é sagrada, o casamento do cristão é sagrado, o sexo é sagrado. O corpo do cristão é sagrado, os filhos do cristão são sagrados. Nadab e Abiú sabiam bem disso. Mesmo assim, eles ofereceram fogo estranho no altar. Muitos crentes conhecem a história de Nadab e Abiú e continuam profanando as coisas sagradas. Mas por que ainda não caíram mortos e continuam profanando o que é santo? É porque eles continuam brincando, né? A morte de Nadab e Abiú foi instantânea. E ela mostra o fim dos arrogantes que brincam com as coisas sagradas.
Não se enganem, queridos, os que brincam com fogo estranho são queimados pelo fogo legítimo do Senhor. O santuário era a exposição do plano da salvação antes de Cristo. Antes que ele viesse em carne explicar pessoalmente tudo sobre o reino do seu Pai, como ele fez quando ele veio naquele monte. Queridos, quem tenta manipular ou adulterar a palavra de Deus está profanando a salvação. Nadab e Abiú acharam que teriam acesso a Deus oferecendo fogo estranho. Deus viu nisso a rejeição do seu plano de salvação pelos sacerdotes. Quantas vezes Deus tem visto em nós, queridos, a rejeição do plano de salvação dele. Temos que ter muito cuidado. Deus viu a rejeição do seu plano de salvação na vida desses sacerdotes e eles caíram mortos porque eles não tinham direito de inventar o seu próprio sistema de acesso a Deus. Nós não temos esse direito. Os crentes devem ler esse capítulo até entender como um alerta. Os sacerdotes deturparam o santuário, assim como muitos ministros do Evangelho estão adulterando a palavra de Deus. Jesus é o verbo, é a própria palavra. Então, os ministros que estão adulterando quem? Quando eles adulteram a palavra, eles adulteram a quem? Se Deus não deixou barato quando os sacerdotes consagrados adulteraram a forma de adoração no santuário representativo, imaginem como ele age com os que adulteram a salvação realizada pelo próprio Filho dele. Queridos, se consagrem, se separem para Deus, não ofereça fogo estranho, não brinque de ser cristão, porque Deus não brinca. A salvação é coisa séria. Deus nos abençoe e nos guarde. Tenha misericórdia de todos nós. E que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Em nome de Jesus. Amém.